Boa noite, doutora Simone. Boa noite. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, doutora Andréia. Boa noite. Boa Que bom que noite. já deu certo. Estamos aguardando o doutor André. Vamos. Já estou vendo um monte de gente aí. Nath, Natália, minha querida Natália Lopes. Boa Com noite. toda certeza. Eu acho que a decisão de nós migrarmos para o Instagram e depois fazermos a conversão para o YouTube vai dar mais certo, doutora. Eu Eu acredito acho. que o pessoal nesse horário está mais conectado. Ó, o doutor André não está conseguindo conectar. Vamos ver, mandar o convite novamente para ele. Professor Rafael de Menezes, que coisa maravilhosa. Marido Henrique Cartacho está prestigiando também. Nossa, hoje está boa a noite, viu? O doutor André está com dificuldade. Deixa eu cancelar aqui. Poxa, Verificar aqui se dá a conexão. Vou encaminhar novamente o convite. Ó, meu marido também já estava entrando ali, os maridos prestigiando, doutora Andréia. Somaine, boa noite. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo na live. A doutora Andréia. Doutor André Uliano, se o senhor estiver nos acompanhando, por gentileza, encaminhe o convite que eu acho que é mais fácil. O Instagram não está deixando eu confirmar a sua presença. está com dificuldade, doutor André? Exatamente, o Instagram não está permitindo mais Pois uma é, aqui está pessoa. dando como se ele já tivesse entrado. O André olhando entrou. Ele entrou, mas não consegue aceitar o. Ó, André não está conseguindo participar. Ele não. Deixa eu pegar aqui, vou convidá-lo novamente. O Instagram não está permitindo que ele acesse. Doutor André, encaminhe o convite para a Abrajuc e aí eu tento aceitar da mesma maneira que a doutora Andréia fez. Eu acho que é mais viável. Nós não estamos, ó, não, ele não está conseguindo entrar. São os problemas da conectividade. Pois A é. doutora Somane também está acompanhando. Ó, o doutor André está conectado, está no Instagram. Mandar o convite. Muitos amigos aqui presentes, que maravilha, vai ser uma noite maravilhosa. Ó, o doutor André está lá. O convite foi encaminhado e ele não está conseguindo participar. Doutor André, verifica se o senhor segue a Abrajuc, porque às vezes é isso. Deixa eu verificar aqui. Só um Doutora Simone, minutinho. manda o link para ele. Enviar o link. Eu posso até enviar o Pode. link para ele. Por gentileza, manda a doutora Andréia para ele, que eu vou verificar aqui como é que está a situação no site da Abrajuc. Às vezes, na página do Instagram, ele não está. Conseguiu, doutora Andréia, encaminhar para ele o link? Pronto, Entrou. pronto. Conseguiu. Agora deixa eu só encontrar a doutora Andréia aqui. O senhor conseguiu entrar, agora a doutora Andréia subiu da nossa live. Será que o Instagram aceita só duas pessoas? O que a informação que nós tínhamos tido é que aceitava mais de uma sim, que era possível fazer a live com mais de uma pessoa. Deixa eu verificar aqui.
Boa noite aí para todo mundo. Ronaldo, Andréia. Luiz. Vamos ver se ela vai conseguir colocar aqui também. Andréia, conseguimos todos juntos agora. Que maravilha! Tô até emocionada. Com certeza. Não é fácil nós conseguirmos colocar tantas pessoas importantes como a figura dos dois aqui nesta live maravilhosa, nesse bate-papo. Não vamos perder muito tempo, porque o Instagram deu 1 hora, ele derruba mesmo, né? Então, assim, teve esse pequeno contratempo ali de 5 minutos. Já estamos com 5 minutos a menos. E o objetivo maior de nós estarmos aqui pelo Instagram hoje da Abrajuc é justamente ouvi-los a respeito de uma temática tão importante, né? Então, a Abrajuc, a Associação Brasileira de Juristas Conservadores, está reiniciando as suas atividades no ano de 2022, tendo por objetivo justamente, né, divulgarmos o pensamento conservador dentro da estrutura do direito, tanto a nível nacional quanto a nível mundial. E para isto nós convidamos vários juristas que adotam esta filosofia conservadora dentro da sua postura diária de trabalho, demonstrando que justamente, né, o resgate do direito, ele passa necessariamente pelo movimento conservador. E foi com esta base que a Abrajuc foi recentemente criada. Ainda estamos em fase de estruturação normativa da nossa associação, mas que já tem um espaço garantido na história daqueles que lutam pelo verdadeiro direito dentro da seara, principalmente, né, da busca pela justiça. Hoje nós temos o doutor André Uliano, procurador da República, e a doutora Andréia Cartacho, juíza de direito, que tem a espinhosa missão de responder a um questionamento. Por que os políticos poderosos apoiam tanto o ativismo judicial? Uma temática tão importante que será ainda objeto de análise durante esta semana, mas que tem por objetivo esse despertar justamente para esta realidade, né? A realidade que está se colocando diante dos nossos olhos, principalmente nos últimos anos, em que esta atuação judicial, e eu sempre digo que quando nós falamos de ativismo judicial, esse ativismo não é apenas da figura do juiz, mas de todos aqueles que têm o poder de fazerem o que a gente chama de jurisdictio, dizer o direito, né? Então, nós percebemos que esse ativismo judicial, ele, principalmente durante o período de pandemia, ele foi simplesmente exacerbado. E dentro dessa seara, nós percebemos, tanto no âmbito do Ministério Público, da Procuradoria da República, através de recomendações, tanto através das decisões judiciais, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, percebemos através da elaboração de decretos, né, no âmbito tanto legislativo quanto do executivo. Então, esse ativismo de se dizer o direito, mas principalmente em relação àquelas pessoas que não têm este poder conferido através do voto, ele passou a ser, infelizmente, um divisor de águas dentro da postura jurídica em nosso Brasil. E é para isso que nós temos, então, o doutor Uliano, a doutora Andréia, aqui hoje nesta live da Abrajuc. Doutor Uliano, sinta-se à vontade, doutora Andréia. É uma honra tê-los na nossa live de hoje. Bem, eu vou... André, você quer começar? Não, pode dar o pontapé inicial aí. Pode começar. Você tem a palavra aí. Queria, antes de tudo, dizer da alegria que eu sinto de estar aqui com vocês, né? É uma grande honra dividir esse tema com o doutor André Uliano. E hoje eu estava no meu grupo da família contando, né, fazendo um desabafo para todos, dizendo assim, inclusive para minha mãe, dizendo, mãe, eu segui o seu conselho.
ande com os bons, que aí você vai ter melhor, né? É o ato até de ousadia falar de ativismo judicial, dividir esse espaço, falar de ativismo judicial com o doutor André Oliano, que é autoridade na matéria. Mas o ativismo judicial, eu queria começar fazendo até uma homenagem ao professor Olavo de Carvalho, né? E dizendo o seguinte: não parar, não precipitar e não retroceder. E Olavo dizia o seguinte, que conceituar ativismo judicial é uma tarefa muito difícil, porque se a gente conceitua de maneira equivocada ou simplista, a gente facilita o discurso de quem defende o ativismo judicial. E ele simplifica o conceito de ativismo judicial dizendo o seguinte, que é o uso do sistema judiciário como arma política. E eu concordo com ele e vou parar por aí, em termos de conceituar ativismo judicial. E trago aqui o que é que a nossa Suprema Corte pensa sobre ativismo judicial. Como é que eles enxergam o ativismo judicial? Eles defendem de alguma forma ou eles simplesmente decidem sem perceber que, de alguma forma, estão extrapolando aqueles limites, estão indo além daqueles limites da tripartição de poderes? Será que eles pensam? Como é que eles pensam? E aí eu peguei uma fala do ministro Barroso naquele programa há um ano, né? Ele fala o seguinte, que no Roda Viva, que ele disse o seguinte, que o ativismo não existe. Que o ativismo ele é uma lenda. Que não existe ativismo. O que existe é o protagonismo do judiciário. E esse pensamento, ele é acompanhado pela presidente da MB, Renata Gil. Renata Gil também no Roda Viva, logo em seguida, falou: não existe ativismo. O que existe é demandismo, né? A judicialização, existe uma extrema judicialização no Brasil. Tudo no Brasil é judicializado. E aí eu comecei a pesquisar de onde vêm essas ideias todas e vi que em 2017, no encontro de magistrados, em Brasília, o ministro Fux disse o seguinte, que o parlamento ele não quer pagar o custo social de decidir sobre o aborto, por exemplo, sobre as uniões homoafetivas, por exemplo. Então, já o judiciário ele tem um grau de independência maior porque ele não é eleito. Então, ele pode decidir. E aí eu comecei a me questionar, poxa, em uma democracia cabe olvidar da vontade popular e dos seus representantes? Mais vale o pensamento pessoal de um ou de outro intérprete ou de outro julgador? E, nesse mesmo sentido de Fux, Barroso continuou dizendo também nessa mesma palestra na Unicelb que quando o processo político majoritário ele não consegue atender a tempo e a hora demandas sociais relevantes, é o judiciário que precisa intervir. Ele ainda foi mais enfático quando ele disse que o ativismo é um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, inclusive para levá-la a situações que não foram expressamente contempladas nem pelo Constituinte, nem pelo legislador. E eu trago essas falas para fazer o contraponto do que pensa sobre ativismo a nossa Suprema Corte, né? E trago aqui alguns exemplos de decisões judiciais que são tidas como ativismo, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que Barroso, quando foi falar sobre isso, ele apenas disse que isso não é ativismo. Isso é uma decisão proativa, né? Quando ele autorizou o abortamento para anencéfalo, ele disse que não é ativismo. Isso é uma decisão expansiva. E quando falou da criminalização da homofobia, aí ele disse, realmente essa decisão de criminalização da homofobia pode ser o mais próximo do ativismo. Afinal, criou-se uma figura típica por analogia, o que ele não acredita que seja analogia. O motivo foi uma resposta judicial a um problema social que era premente, que era urgente e que o parlamento se absteve de fazer. E aí são vários os exemplos de questões que a gente pode falar. A questão dos diplomatas venezuelanos, né? Que o executivo quis que eles fossem expulsos, saíssem em razão de questões diplomatas e o judiciário disse que não, que eles eram para ficar, que não existia motivação para que eles saíssem. Que a Venezuela é uma democracia, enfim, que não há
questionamentos sobre a situação da Venezuela. Então, outra situação interessante é a autorização para os homossexuais mudarem de nome no cartório sem autorização judicial. E aí começa uma esquizofrenia, né? Uma maluquice, porque, veja, eu vou até o cartório, eu quero trocar meu nome de Andréa para João. Tudo bem. Mas se eu acho o nome Andréa feio e quiser ser Maria, eu não posso. Então, qual é o direito válido no Brasil? Não é? Então, qual é o direito que é aplicado no Brasil? E isso fica bem mais evidente, ficou bem mais evidente quando as decisões elas são expansivas, né? Elas são proativas em matéria penal. Nós tivemos a prisão de um deputado federal por emissão de opiniões, sem entrar no mérito de concordar com a fala. Não estou concordando hora nenhuma com a fala. Mas o artigo 53 da Constituição é expresso em dizer que os deputados, os parlamentares, eles têm imunidade absoluta. Isso já foi decidido, inclusive, pelo Supremo. Os limites da imunidade da fala dos parlamentares. E eu pergunto, né, qual é o direito válido no Brasil? E a gente tem que falar um pouquinho, só para rememorar, que, bem, se a gente diz que nós somos positivistas, a gente entende que o direito válido é o direito escrito. Mas não é suficiente. A gente vai precisar dizer que é pós-positivista. Então, o direito válido é aquele direito escrito, mas aplicado ao caso concreto, através de alguma argumentação. Ou a gente diz que é necessária a elevação dos princípios, de dar força normativa aos princípios, porque eles garantem direitos fundamentais. E aí a gente está falando de neoconstitucionalismo. Mas, no nosso ordenamento jurídico, é assente a prevalência do sistema romano-germânico, né? Também conhecido por o civil law, onde a codificação do direito, por meio de normas escritas, tem, bem com a interpretação dessas normas, elas orientam a aplicação do direito. Né? Diferente do sistema inglês, também chamado de common law, onde há uma prevalência dos precedentes judiciais do que do direito codificado. Então, a própria Constituição, ela diz, em seu artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E a palavra lei, ela é citada mais de uma centena de vezes na nossa Constituição Federal. E aí eu lembrei, por falar em neoconstitucionalismo, embora eu estava até assistindo uma fala do colega do André Oliano a respeito das causas do ativismo, e ele elenca o neoconstitucionalismo como uma das causas, e eu entendo que é uma causa que ela até abrange as demais, né? Porque o neoconstitucionalismo, ele entende a Constituição como uma Constituição viva, interpreta a Constituição de forma viva, enfim. Então, eu lembrei agora, vou citar aqui um colega juiz daqui de Pernambuco, que ele escreveu uma coisa bem interessante. Ele diz assim, quando ele escuta falar em neoconstitucionalismo, vem logo à mente do observador que é um neologismo criado com a intenção de engendrar uma teoria do ativismo judicial, do direito alternativo ou de coisa parecida, no intuito de tornar o intérprete judicial livre para formar o direito fora das amarras daquilo que Ferrajoli chama de paleopositivismo. Né? Então, os alternativistas, assim como os neoconstitucionalistas e os ativistas, eles encontram no positivismo um ponto de convergência para divergir. Né? O ponto de união deles contra o positivismo. Ele taxa o positivismo de postura jurídico-técnico formal, legalista, enfim. E eu gosto muito do conceito de neoconstitucionalismo de Atienza, que é o espanhol, que ele diz que o neoconstitucionalismo ele tem uma conceituação impossível, assim como o direito. Né? É a constitucionalização do direito vista como um fenômeno. E assim todo mundo confunde. Há uma confusão entre constitucionalização do direito e a teorização sobre essa constitucionalização. Da mesma forma que ocorria com o positivismo, a diferença entre positivismo, entre direito e a ciência do direito. Né? E ele ainda traz uma curiosidade que ele diz o seguinte, que o neoconstitucionalismo ele tem uma
como é que se diz? Ele tem uma visão, um cunho desqualificativo, né? Ele foi atribuído pelos italianos positivistas a quem separava, a quem não queria separar a moral do direito. Então, a origem semântica do neoconstitucionalismo, ela é uma origem desqualificativa. Assim diz Atienza. Então, e ele ainda conceitua, ele diz que deixa de lado as regras escritas pelo parlamento e passa a interpretar livremente as normas constitucionais através dos princípios e regras morais. E é assim que eu enxergo o neoconstitucionalismo, e enxergo o neoconstitucionalismo como um caminho, um veículo para a prática do ativismo judicial, para a prática do ativismo, pela interpretação livre da Constituição, pelos aplicadores do direito. Veja bem um exemplo prático disso. Imagine, todas as decisões judiciais você pode fundamentar basicamente no princípio da dignidade da pessoa humana. O que é que não cabe na dignidade da pessoa humana? Né? Se você tem se você pensa de uma forma, se você enxerga como justo aquele direito, mesmo que a regra escrita seja contra aquele seu entendimento, você pode fundamentar na dignidade da pessoa humana. E aí me veio uma situação engraçada, se não fosse jocosa, né? Se não fosse cômica, se não fosse trágica, a origem do princípio da dignidade da pessoa humana, que foi na França, né? Com o lançamento de Anão. O lançamento de Anão. Numa cidade francesa, dentro de uma boate, tinha um cidadão com em torno de 1 metro de altura, e ele trabalhava nessa boate sendo lançado contra um colchão. Então, quem conseguisse lançar mais longe o anão, ele ganharia um prêmio. E ele era remunerado por isso, era um contrato de trabalho e tal. E o prefeito da cidade achou que aquela situação ela era indigna e proibiu o lançamento de anão na cidade. E o próprio anão procurou o judiciário dizendo que era as condições, poder trabalhar era respeitar a sua própria dignidade, né? E o judiciário simplesmente disse que não, o prefeito estava certo, que era indigno aquele lançamento de anão. E ele, não satisfeito, recorreu à ONU para definir o que era dignidade e o que não era dignidade, o que era dignidade ou não da pessoa humana, e a ONU disse que a justiça francesa estava correta. E aí a gente pergunta, a dignidade da pessoa humana é um valor a ser definido pelo indivíduo ou pela coletividade? Isso diz tudo sobre o tipo de sistema jurídico que nós temos, que direito válido é o que nós temos, né? E qual é a interferência da ideologia no direito. Olavo de Carvalho, ele diz algo interessante. Eu falo diz porque quem tem um legado não morre, né? E ele diz algo interessante. Ele diz que as ciências sociais elas foram impregnadas pelo marxismo como dogma, o marxismo como profissão de fé. E ela ficou reduzida a uma dicotomia entre positivismo e marxismo. E diz ainda o seguinte, que não existe mais objetividade científica, né? Apenas uma consciência de classe do marxismo. Então, as ciências sociais, onde inclui o direito, nós fomos formatados para viver essa dicotomia. Ou nós somos positivistas, ou nós somos marxistas. E isso é uma realidade. E aí ele ainda diz que o nosso grande desafio é conservar a nossa objetividade cognitiva. Já que não temos objetividade científica, apenas essa visão de classes, né, de luta de classes, que veio de Marx, mas que foi muito criticada, e crítica no sentido de ser ampliada pelos seus Gramsci, Laclau, Murphy, que levou essa ideia de luta de classes para todos os outros ambientes, surgindo daí o feminismo, as lutas raciais, enfim, aquela coisa toda que a gente tem visto e que está muito impregnada na nossa legislação e muito impregnada nas nossas decisões judiciais, pela formação. E eu não quero muito entrar no tempo do André. Eu fiz eu pontuei, para ficar mais didático, uma coisa que eu acredito extremamente importante,
já que a pergunta é por que as autoridades elas aprovam o ativismo judicial, e eu pontuei e vou tentar, com essa pontuação, construir essa resposta, que não tem apenas uma resposta, tem várias, né? É um contexto. Então, o que eu acredito importante se compreender é que o neoconstitucionalismo e essa força normativa atribuída aos princípios, né, com baixa densidade jurídica, permite ao julgador, ao intérprete, fundamentar suas decisões com um inimaginável grau de subjetividade. E isso gerou efeitos que promovem o desequilíbrio entre os poderes. Primeiro, o foco de tensão migrou para o judiciário. Segundo, a validade do direito tornou-se um conceito fluido e dependente da ideologia do julgador. Terceiro, uma atrofia da jurisdição de primeiro grau e o surgimento de uma superjurisdição constitucional, já que nós temos uma Constituição que trata de alfinete e foguete. Quarto, a concentração da jurisdição por um tribunal político e a consequente interferência da jurisdição na política. É um tribunal político porque a Constituição quis que fosse um tribunal político. É um tribunal escolhido por um político, né, com critérios extremamente subjetivos, notório saber jurídico, conduta ilibada, que não necessariamente tem que integrar a carreira da magistratura, então é um órgão político. Sim, o quinto, é uma corte constitucional com viés intervencionista e progressista. Observe que todas as decisões que a gente considera decisões ativistas, e aí eu vou deixar esse conceito objetivo do ativismo para o doutor André, que eu já vi que ele é... né? É uma corte com decisões progressistas. Veja que todas as decisões elas visam a liberação do aborto, a favor dessa pauta de gênero, homofobia, enfim, eles erigem isso ao ponto principal e fundamental do direito, né? É o ponto mais forte. E a utilização do neoconstitucionalismo sobre o direito penal e consequentes decisões que passaram a avançar sobre as liberdades, né? O realce do ativismo com a apresentação da sua faceta do mal. Porque o ativismo, às vezes, apresenta umas decisões que nos agradam. A gente acha interessante as decisões. Mas quando ele entra no direito penal, ele apresenta a sua faceta do mal porque ele interfere na liberdade mesmo, aquela liberdade corporal, né? Tivemos a criação de um tipo penal por analogia. Então, se isso não for ativismo, doutor André, me ajude a arranjar outro conceito. Exatamente. Então, assim, doutora Andréia, as suas palavras foram excelentes, né? Parece que houve um combinado, né? No sentido de fazer essa introdução e agora tocar a bola para o doutor André chutar para o gol, né? Porque, na realidade, o que a gente percebe pela sua fala é que o ativismo, ele realmente representa essa ideologia que é o marxismo, né? Porque em nome de um bem maior, eles causam um mal necessário neste momento, né? Então, sob a alegação de que os poderes não estão cumprindo com o seu papel, principalmente o legislativo, o judiciário chama para si este papel que deve ser aceito neste momento, né? No sentido de ele dizer o direito, dele colocar aquela questão que é complexa, justamente porque o Congresso deixa de dar a sua opinião, o Executivo deixa de agir, então ele, Poder Judiciário, tem a terrível missão, neste momento, de dizer o direito, né? Ele se reveste exatamente da maneira como o marxismo se coloca dentro desta estrutura ideológica. E, doutor André, passo a palavra ao senhor a respeito desta questão que é tão complexa, mas que hoje está enraizada. Lá em 2004, quando eu ainda lecionava Direito Constitucional, quando saiu a PEC 45, né, com a inserção das súmulas com efeito vinculante, eu lembro que isso já me causou uma certa gastura,
justamente porque ali eu percebia uma semente que viria a ser germinada, mas não imaginava que o monstrinho criado seria muito pior do que aquilo que a gente pensava, né? Porque a PEC ela trazia apenas essa questão de que as súmulas com efeito vinculante seria uma espécie de legislação em que, com base nas decisões reiteradas, eles iriam sumular a matéria. E o ativismo, da forma como ele se apresenta hoje, ele é muito mais cruel, né? O lado malvado dele, como a doutora Andréia bem colocou, é cruel demais. Nós não temos sequer a quem recorrer a respeito dessas decisões. E aí, doutor André, o que fazer diante deste cenário? Bom, Simone, obrigado aí obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. Doutora Andréa Cartacho, muito obrigado, foi excelente a exposição, obrigado aí por ter nos brindado com com tudo isso que você falou, muito interessante. Assim, Simone, eu adorei quando esse tema foi fixado para a nossa conversa de hoje, porque eu acredito que assim, a gente precisa, vamos dizer, desconstruir ou pelo menos problematizar alguns, vamos colocar assim, mitos fundadores do ativismo judicial. E um grande mito fundador, e todo mito fundador acaba funcionando como um discurso de justificação daquela prática, é de que o ativismo ele visaria promover direitos humanos e defender o Estado de Direito contra maiorias opressivas, maiorias tirânicas e esse tipo de fenômeno. E, na verdade, o que a ciência política... E eu preparei um pouco a nossa conversa sobre isso, né? Eu vou falando aqui, vamos ver o que vai dar tempo, mas eu queria falar um pouco o que a ciência política já examinou, se esse discurso é verdadeiro ou não, e se ele tem respaldo, se empiricamente você consegue demonstrar isso. E eu já adianto aqui que não, a resposta é não, tá? A função do ativismo judicial, e daí eu queria explicar um pouquinho a dinâmica, como que isso é explicado hoje pela ciência política, ela é, em geral, bem menos nobre. E acho que isso é importante esclarecer para problematizar esse mito fundador. Então eu preparei um pouquinho para falar aqui para a gente por que os políticos, por que a ciência política demonstra empiricamente, por que os políticos adotam digamos, Supremas Cortes poderosas, e isso foi algo que deixou os cientistas políticos durante muito tempo perplexos, né? Porque se a gente imaginar como você vai tender a imaginar, sempre que você aplicar um modelo econômico, né, como a ciência política faz, aplica modelos econômicos a agentes. Se você pensar que eles são agentes maximizadores, então eles tenderiam a tentar maximizar o seu poder político. Então, assim, por que eles transmitem poder político para outro órgão? Isso sempre os deixou muito perplexos. E tem uma resposta. E essa resposta ela está bem sedimentada empiricamente. E essa resposta a gente pode aplicar para fazer uma análise hoje da atuação do STF. Eu acho que explica por que o STF tem atuado como tem atuado. Então, basicamente... E daí, por fim, se der tempo, eu queria falar um pouquinho sobre o mito do caso Brown, porque esse é um dos grandes mitos, tanto dos autores que defendem o neoconstitucionalismo, quanto dos que defendem o ativismo judicial, que é que o caso Brown versus Board of Education, ele demonstraria como o Poder Judiciário e Supremas Cortes poderosas seriam realmente o caminho, seria a prova, né? A prova absolutamente cabal de que o Judiciário seria o mecanismo para vencer a tendência inexorável das maiorias legislativas a serem hostis a minorias sociais. E isso é simplesmente absolutamente falso. E isso já está demonstrado. Assim, o caso Brown não tem nada a ver com esse mito, isso é um mito de Brown. E eu queria falar um pouquinho aqui da versão histórica real, e vou até passar digamos, a bibliografia que eu acho que embasa isso daí. E acho que a gente pode ficar um pouco aberto à conversa, vocês vão perguntando e tal, eu não queria fazer tanto aula, né? E, enfim, não sei se vai dar tempo para tudo, eu vou soltando aqui algumas ideias. Só uma coisa que eu queria falar, antes de entrar no que eu preparei, e eu não quero tomar todo o tempo aqui, eu vou fazer um condensado, né? Mas
Só tentando dialogar com a colega, né? Quando a colega fala da questão das fontes, quais seriam as fontes do direito hoje, esse é um ponto que tem me incomodado bastante e realmente assim, o Hart ele tem a expressão da regra de reconhecimento, né? Então a regra de reconhecimento ela diz quais são as fontes do direito. E o que a gente pode perceber é que realmente o STF está mudando a nossa regra de reconhecimento. E se a nossa regra de reconhecimento, digamos, teria de ser, digamos, majoritariamente fontes democraticamente estabelecidas, segundo um processo prévio, etc., tudo isso está ruindo e a gente já vê que a força disso é muito pequena, né? E então toda essa ideia de direito válido realmente ela está bem deteriorada e isso é muito problemático. E assim, os autores, tem dois autores e daí deixo aqui só para quem quiser estudar isso depois, né? Mas tem dois autores nos Estados Unidos que eles têm estudado o originalismo, eles têm tido muito sucesso na promoção do originalismo, eles chamam de positive turn, é uma versão mais, digamos, positivista do originalismo, e que é o Bald e o Sachs. O Sachs, inclusive, está dando aula em Harvard, e eles têm a expressão da Constituição no exílio. É o seguinte, quando você tem, se a gente está diante de uma democracia, etc., só a prática da Suprema Corte, ela não pode alterar o nosso direito, né? Então, quando você vê que aquele direito que deveria ser não está sendo, então ele tem essa expressão da Constituição no exílio e que ela tem que ser recuperada. Eu acho que isso aí se aplica bastante ao Brasil hoje. Então, acho que a gente não pode se deixar dizer assim, não, nosso direito mudou. Muitos autores falam, não, nosso direito mudou. O inquérito do fim do mundo, não, é direito, o STF... o plenário concordou. Não, peraí. Isso aí é a Constituição no exílio. Tá? A gente tem que trazê-la de volta, né? Trazê-la de volta aí pro endereço de origem dela. E depois o neoconstitucionalismo, esse é outro tema que me preocupa. Eu tenho adotado que eu achei ótimo, né? Foi um amigo meu que criou, isso não é criação minha. Ele usa o termo neoconstitucionalismo, porque ele é um completo esvaziamento do direito, né? E transforma aí numa espécie de massa amorfa a ser manipulada pelos julgadores por maiorias eventuais nos tribunais. E a última coisa que eu colocaria antes de entrar aqui no que eu quero falar, né, assim, quando a gente fala a corte é progressista, eu queria problematizar essa expressão, porque eu acredito que, principalmente hoje, tá, o conservadorismo é o verdadeiro progressismo. Então, assim, sei lá, o que é progressismo? Por exemplo, se a gente olhar hoje no Canadá, né? Então, o primeiro-ministro é progressista. O cara botou assim, tanques na rua para combater manifestações pacíficas. O que é de progressista nisso? Então, a gente tem visto no Brasil, sei lá, todo esse problema de inquéritos forte, com vícios de legalidade patentes tocados pelo STF, problemas de lawfare. Então, o que é de progressista nisso? Então, assim, eu até me recuso a atribuir esse termo para eles, tá? Eu acho que se a gente for olhar o sentido originário do termo, a gente é muito mais progressista do que do que todos esses grupos, né? Mas vamos lá. Então, assim, passando rapidamente um pouquinho a dinâmica do por que políticos poderosos transmitem poder, né? Se eles gostam de poder. E, por favor, tá, pessoal? Vamos questionando, intervenham aí, por favor. Também a doutora Andréia, por favor, tá? Fale aí se alguma coisa não ficou clara. Mas, assim, basicamente, o julgamento em que a Suprema Corte Americana, e esse debate a gente importou muito dos Estados Unidos, em que ela fixa a tese da supremacia judicial, é a decisão do caso Cooper versus Aaron. Então, nesse julgamento, basicamente o que ela diz olha, no caso Marbury versus Madison, que é lá do início do nosso constitucionalismo, então é algo tradicional, ficou estabelecido que caberia à Suprema Corte dizer o direito, isso é tarefa típica dos tribunais. Isso também já era aceitado pelo Hamilton nos Federalist Papers, está no 78. Então cabe à Suprema Corte dizer o que é a Constituição e os membros dos demais poderes têm o dever de cumprir a Constituição tal qual interpretada pela Suprema Corte. E com isso eles transformam, e eles disseram, sempre foi assim, isso é da natureza, assim, é uma
decorrência necessária de qualquer regime com supremacia constitucional e um judiciário independente. Então a gente vê que eles transformaram a supremacia constitucional numa supremacia judicial. E o professor da Universidade de Princeton, que eu gosto muito, ele é um professor conservador muito respeitado, que é o Keith Whittington, ele tem um artigo, né, The Political Foundations of Judicial Supremacy. Esse artigo é absolutamente imperdível, eu acho que todo mundo que está preocupado com esse tema tem que ler, em que ele fala, e ele descreve muito bem, que ele fala, olha, isso é puro wishful thinking, né? É um desejo aí da Suprema Corte. Isso não é assim, isso não decorre da natureza, e se a Suprema Corte se tornou poderosa o suficiente para isso, historicamente, é porque agentes poderosos lhe concederam esse poder. Isso não decorre da natureza. E, inclusive, se a gente for ver o caso Marbury versus Madison, assim, o que se fala dele é um mito, tá? Isso está muito bem descrito num livro de um autor chamado Robert Lowry Clinton, que é Marbury versus Madison and Judicial Review, em que ele mostra isso. Marbury não foi nenhum caso muito controverso na época, porque Marbury é a aplicação do direito assim textual. É você pegar lá uma regra constitucional que prevê a competência da Suprema Corte, dizer, ó, essa lei aqui, ela viola essa regra, então ela é inconstitucional. É uma aplicação muito jurídica, típica, assim, do que é tradicional do direito. Que é basicamente ali, é quase que formalista, entende? Então, assim, você dizer que quando a Suprema Corte disse, ó, fazer isso aqui é tarefa da Suprema Corte, dizer que isso abrangeria você, como tarefa da Suprema Corte, dizer o que são os princípios abstratos da Constituição, e dizer assim, ó, não, essa aqui é a única concretização possível, são duas coisas completamente distintas. E a mesma coisa se a gente lê lá o Hamilton, quando ele fala no Federalist Papers, no 78, ele vai dizer também, ó, tudo bem, a Suprema Corte pode fazer controle? Pode, porque ela não tem voluntarismo, ela só tem o conhecimento. Você vê que ele está falando de uma atividade muito intelectualista ali do Poder Judiciário, desprovida desse voluntarismo criacionista aí, que tira do nada, tira da cartola novas normas. O que eles estavam falando era totalmente não antecipado para eles o que aconteceu. A ideia nunca foi dizer que o Poder Judiciário poderia pegar lá um princípio abstrato e dizer, ó, a única conclusão disso daqui é isso, sei lá, a única conclusão da privacidade é que você pode abortar até 6 meses e que isso vincularia os demais poderes legislativos. Isso nunca passou pela cabeça deles, tá? Então, como é que nós saímos daquilo e chegamos nisso? Alguém teve que transferir esse poder. E daí que é interessante. Por que os políticos fazem isso? Porque as Supremas Cortes, ao contrário do que se diz, a função delas não é barrar poder político, tá? Majoritariamente, ao menos. Isso até pode acontecer por acidente político. Vou explicar quando. Isso acontece hoje no Brasil. Mas, majoritariamente, ela é, basicamente, um instrumento de maiorias políticas, tá? Ela, em geral, isso aí os cientistas políticos são unânimes, em geral a Suprema Corte ela vai ser um instrumento da aliança política nacional. E ela vai poder, então, avançar agendas subtraindo dos poderes políticos o desgaste de avançar aquelas agendas, tá? Inicialmente, né, teve um grande cientista político de Yale, que é o Robert Dahl, é um dos maiores teóricos da ideia de democracia, e ele escreveu um artigo muito famoso, quem quiser estudar o tema, eu recomendo, é Decision Making in a Democracy, The Supreme Court as a National Policy Maker, em que ele mostra que a Suprema Corte digamos assim, ela foi transformada num constitucionalismo como o americano, que depois acabou influenciando o mundo inteiro, ela foi transformada num agente político. Ela é um instrumento da aliança política nacional. Se nós pegarmos, por exemplo, hoje, já adiantando um pouco o que vai ser a minha conclusão, né? Por que o STF atua como atua? Porque ele atua como um agente da aliança política nacional que se viu expelida pelo poder nas eleições de 2018. Podem perceber, ele é basicamente um instrumento daquela aliança, que continua muito poderosa, perdeu alguns espaços. Então, ele funciona como um agente que boicota esses espaços que foram perdidos por essa aliança, entendeu? Isso que o pessoal chama de establishment, digamos, um grupo político muito poderoso, continua sendo muito poderoso, perdeu alguns espaços, esses espaços hoje a Suprema Corte esvazia, esses que eles perderam, e tenta
digamos, exacerbar aqueles espaços que eles continuam dominando. Basicamente é isso que a Suprema Corte. Ela atua hoje como um agente político de uma grande aliança nacional muito poderosa politicamente, e talvez continue sendo majoritária, se a gente fizer uma análise aí de vários espaços de poder, enfim. Mas, assim, depois o Kit Whittington, ele fez um trabalho naquele artigo que eu mencionei, não quero me estender aqui, eu quero falar no máximo mais 3 ou 4 minutos. Mas ele fez uma divisão de como que a Suprema Corte agiria diante de vários tipos de presidente, tá? E ele classificou 3 tipos de presidente. Os presidentes reconstrutores, são aqueles que conseguem formar uma grande aliança congressual e eles entram em choque com a Suprema Corte, mas eles conseguem derrotar a Suprema Corte. Ele coloca, sei lá, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, tá? Ele vai colocar o que ele vai chamar de preemptive presidents, eu não saberia nem como traduzir isso, mas ele vai dizer, tem alguns presidentes que eles entram ali por acidente histórico, e eles entram, mas eles chocam com a Suprema Corte, mas eles não têm respaldo congressual político suficiente. Então eles são derrotados pela Suprema Corte. Sei lá, no histórico brasileiro a gente poderia colocar talvez, sei lá, o Michel Temer e possivelmente o próprio Bolsonaro, tá? E depois ele vai falar dos affiliated presidents, que são aqueles que já entram com uma maioria na Suprema Corte favorável a eles. Então a Suprema Corte ela vai atuar como um agente político nesses 3 casos, diferentemente e de forma estratégica. Quando você tem um presidente de reconstrução, o que a Suprema Corte vai tentar fazer num primeiro momento, boicotá-lo e depois se retrair estrategicamente, tá? Nos preemptives, o que ela vai ser é um agente, e é isso que a gente está vendo no governo atual, ela vai ser um agente, basicamente, ela vai ser o principal órgão de oposição. E nos preemptives, historicamente, a Suprema Corte venceu e ela conseguiu devolver o poder para aquela aliança nacional da qual ela estava alinhada. E nos affiliated, a Suprema Corte vai ter um outro papel, e aqui acho que responde por que vários presidentes gostam de conceder muito poder à Suprema Corte. E aqui eu acho que entraria a Dilma, entraria o Lula no segundo mandato, que é o seguinte, nesse caso a Suprema Corte ela tende a atuar para avançar a agenda para a qual o presidente não tem maioria suficiente no Congresso. Então ele vai falar, por exemplo, pegando o caso americano, tá? Quando o Partido Democrata, que era escravista, não conseguia mais passar leis escravistas, porque os próprios parlamentares democratas que vinham do norte já eram contrários a essa legislação e sofriam pressão das suas bases, então o Partido Democrata não conseguia mais aprovar leis escravistas. A pressão congressual era contra, e conseguiu aprovar várias leis contra a escravidão. Então o que ele fazia? Ele usava a Suprema Corte para manter a legislação escravista. A Suprema Corte derrubou, teve várias decisões, tá? A mais famosa é o caso Dred Scott, mas não é a única. Você teve o caso Brigg, o caso Jones, você teve outros casos de legislação contra a escravidão que foram derrubadas pela Suprema Corte. E a gente poderia pegar, sei lá, no caso brasileiro, por exemplo, você tinha uma aliança ali comandada por partidos de esquerda por muito tempo. Esses partidos eles eram favoráveis ao aborto, por exemplo, mas eles não tinham maioria congressual para aprovar isso. Como é que a agenda do aborto foi caminhando no Brasil? Via judiciário, entende? Porque não teria... Então ele atua onde, digamos assim, a corrente majoritária não consegue atuar, ele avança essa agenda. Então, ao contrário do discurso de que o papel do judiciário seria frear determinadas maiorias, enfim, pelo contrário, o papel dele é muito mais empoderar grupos políticos, tá? Isso é óbvio, tá? Nunca ninguém exerce só controle. Digamos, o constitucionalismo por si, ele exerce controle, mas ele também aloca poder. Ele controla poder, mas ele aloca poder. E a Suprema Corte também vai fazer isso. E isso levou, digamos, nesse estudo, o Tom Ginsburg, ele fez um estudo muito interessante, que o nome do artigo é Why do Countries Adopt Constitutional Review? Porque os países adotam, né, a revisão constitucional. E o que ele vai dizer que tem mais, e acho que isso fecha com o estudo do Kit Whittington, o que ele vai dizer que tem mais demonstração empírica seria o uso da Suprema Corte como um mecanismo de seguro político.
Então você usa a Suprema Corte como mecanismo. O que é o seguro? O seguro é você assume um custo hoje para evitar um dano maior amanhã. Então você constitui esse tipo de mecanismo, porque se você perde uma eleição amanhã, você continua influenciando a agenda política do país. E exemplificando isso, o outro livro, que é o livro do Hirschel, né, que é Towards Juristocracy, ele dá um exemplo, que eu acho um exemplo sombrio, mas é um exemplo limite que demonstra muito bem isso, que é o caso da África do Sul, em que na África do Sul a maioria branca, enquanto ela tinha maioria parlamentar, ela sempre foi ela defendia a supremacia do parlamento. Não, temos que ser supremacia do parlamento, tal, modelo que a gente herdou do Reino Unido, a gente tem que manter e tal. Quando ela começou a ver que não conseguiria mais manter a maioria parlamentar, o que ela fez? Agora vamos adotar uma Constituição e uma Suprema Corte. Porque daí eu adoto a Constituição, eu nomeei essa primeira Suprema Corte, amanhã eu vou perder as eleições, mas eles mantêm a minha agenda durante mais tempo. Então, acho que isso... E isso, de um certo modo, eu acredito que acontece hoje, tá? Com todo respeito às instituições, mas minha leitura de ciência política é essa. Hoje isso acontece, digamos assim, aquela aliança, vamos dizer, tucano-petista, né, que dominou o establishment por muito tempo e em grande medida se mantém muito forte em vários setores. Basicamente o STF é um agente dessa aliança, mantendo e exacerbando os espaços que eles ainda detêm. Bom, basicamente era isso. Eu só queria adicionar mais um pontinho que eu queria falar do impacto muito negativo que isso tem na minha percepção sobre a democracia, tá? Não é só uma questão do político que você gosta ou não gosta. Eu acho que isso deteriora fortemente a democracia e queria explicar por quê. Mas antes eu queria, assim, devolver aí a palavra. Não sei se a Simone quer falar alguma coisa, porque eu vou matar isso em um minutinho, tá? Então, quando a palavra voltar... Pode seguir então, doutor André. Não sei, a doutora André quer falar mais alguma coisa, doutor André? Não, André, eu tô aqui, como é que se diz? Me abeberando das suas palavras. Pode continuar. Tá bom. Não, então, bom, basicamente, o que eu queria falar, deixa eu pegar aqui. Tem um artigo de um cara chamado Garbaum, que ele é professor da Universidade da Califórnia. Ele escreveu um artigo sobre problemas de processo político. E um dos problemas, dos grandes problemas de processo político é o sequestro de instituições que deveriam ser independentes por grupos políticos. E isso me parece ser uma realidade muito, muito forte no Brasil. Então ele vai dizer aqui, eu gostaria de citar as palavras dele, abro aspas, tá? Outro tipo de relacionado de bloqueio político é onde um determinado governo, ou ex-governo, a gente pode pegar o caso do Brasil, tá? Visa a captura de instituições que são projetadas para serem independentes, como tribunais, promotores ou comissões independentes. A gente poderia pensar, sei lá, quando o TCU derrubou aquela propaganda do pacote anticrime, tá? Uhum. Se isso não indica um sequestro de instituições que deveriam ser independentes. Fala aqui com todo respeito, tá? Meu interesse assim, não é atacar, mas fazer um debate construtivo e enfim, né, para a gente pensar como melhorar aí, como enfim, avançar nossas instituições. Então ele vai dizer, tal captura ameaça reduzir ou eliminar a responsabilização horizontal e consolidar o poder nas mãos de uma forma de um grupo político, né, que mina a estrutura constitucional da democracia representativa e nega os limites e controles pretendidos sobre aquela autoridade. Então ele começa a poder fazer o que ele quer, e talvez a gente possa estar vendo isso durante a pandemia, como aqueles grupos que defendem uma certa agenda, como eles podem, por decreto, né, por portaria, o cara cria um negócio que é uma brutal redução de direitos fundamentais, mas se o presidente faz uma medida provisória, não, isso aqui viola a legalidade. Né? Então a gente vê um double standard muito grande, me parece. Então ele diz, né, o novo e corrompido processo político resultante é qualitativamente diferente e muito menos confiável do que aquele baseado em uma maior dispersão do poder e instituições mais robustas de prestação de contas. Sei lá, será que o STF ainda era um mecanismo de prestação de contas nos governos anteriores? Porque, assim, você tinha contrato sigiloso, né? Imagina que o Bolsonaro faz hoje um contrato sigiloso, aí, bilhões, né? Se a gente descobre, sei lá, que um empresário ligado a ele financiou um jatinho. Imagina como é que seria o tratamento disso hoje no STF.
Será então que o grau de accountability que você exigia daquele grupo político era o mesmo? Ou será que isso aqui estava muito frouxo já, né? E hoje em dia, é como se antes a gente tivesse AIDS e agora uma doença autoimune, né? Então, um double standard grande. Então ele vai explicar isso aqui em termos antitrust. É aqui como se aquele grupo político estivesse forjando um monopólio artificial para si. Seja por meio de aquisições hostis ou do controle das instituições destinadas a impor uma forma de disciplina de mercado. A governança democrática, que era uma empresa multijogador, se torna empresa de um único grupo. Então, e daí fala até na questão do revezamento do poder, e isso me preocupa muito, tá? Isso, assim, isso é uma coisa que me tira o sono. Porque assim, o que qualifica uma democracia, qual que é a oposição de uma democracia hoje? São os regimes de partido único. Então, assim, se você tem esse sequestro das instituições de controle, será que um único grupo já não continua controlando tudo, né? Controlando a agenda? Mesmo quando aparentemente você passa o poder, você boicota, esvazia isso daqui. Então, sei lá, qualquer legislação que flexibilize, sei lá, lei de armamentos, não, isso é inconstitucional. Então, assim, o cara não pode fazer nada. Então, na verdade, você não tem revezamento no poder. É tudo aparente. Na verdade, um único grupo continua. Todas as decisões realmente relevantes continuam nas mãos de um único grupo. E isso aqui acaba, na prática, se parecendo muito mais com um regime de partido único, que é o oposto da democracia, do que de uma democracia multipartidária, tá? Então, assim, numa democracia... Numa visão Greenpeace, a gente está falando de hegemonia. Perfeito. Porque a ideia do Gramsci é exatamente essa, né? A absorção de todas as estruturas de Estado no partido. Então, será que a colocação de intelectuais orgânicos em profissões cimentadoras da ideologia. Perfeito. Isso é uma construção muito então, me causa receio que hoje o ativismo é um mecanismo pelo qual isso acontece, tá? E o sequestro de outras instituições independentes também. Então, bom, enfim, basicamente, assim, se a gente for ver o típico de um regime de democracia deteriorada, por exemplo, Venezuela, é que mesmo que você ganhe as eleições, o cara não te passa o bastão. E hoje me parece que o sequestro aí das instituições jurídicas, me parece que o STF, com todo respeito, vem cumprindo esse papel em grande medida, é exatamente ser um mecanismo que impeça essa passagem do bastão. Bom, basicamente foi isso que eu preparei. Não vai dar tempo de falar do caso Brown, fica para outra. Eu acho que é interessante. Infelizmente, eu já recebi o aviso aqui, né, de que já estamos nos aproximando, temos 2 minutos para encerrar. Realmente é um tema intrigante, é um tema que faz com que a gente tenha vontade de ficar aqui a noite toda ouvindo o doutor André, ouvindo a doutora Andréia, mas o objetivo desta semana de lives é justamente mostrar este aperitivo, digamos assim, do que nós podemos voltar a desenvolver durante todo o ano. Né? Essa semana é uma semana de abertura dos trabalhos e escolhemos justamente esses temas espinhosos que merecem, sim, voltarem ao debate ao longo dos próximos meses, das próximas semanas. Doutora Andréia, gostaria de colocar alguma coisa para encerrar? A gente tem 30 segundos ali. Eu queria agradecer, foi um prazer enorme, André, dividir esse espaço com você, doutora Simone também. Agradecer a presença dos amigos, o pessoal da Abrajuc, um abraço fraterno. E vamos continuar nessa nossa empreitada de estudar e desenvolver as ideias do conservadorismo. Um prazer sem tamanho, uma alegria enorme, André. Muito obrigada por dividir esse espaço. Doutor André? Olha, já falei demais, só queria agradecer, foi um prazer enorme, parabéns por todo o trabalho aí que a Abrajuc vem realizando, é uma alegria muito grande poder contribuir. Obrigado, doutor André, pelas suas palavras, foi excelente também. E nós é que agradecemos, né, porque a live vai ficar gravada, depois a gente vai gravá-la tanto no Instagram quanto no YouTube, e já deixo aqui o convite para amanhã, né, nesse mesmo horário, nós teremos a discussão de outro tema intrigante, que é justamente o fruto, de certa maneira, desse ativismo judicial, né? Esse confronto entre o Estado democrático e o Estado de exceção, justamente nesse cenário mundial que nós estamos vivendo, né? E para debater a temática, nós teremos a presença do Dr. Alexandre Menberg
e do doutor Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, do embaixador, né? Que estará conosco, portanto, debatendo também este tema super intrigante. Agradeço imensamente a presença dos dois, né? Fica aqui desde já o convite para novamente estar abrilhantando as nossas noites, né, no nosso canal do YouTube e deixando registrado para a posteridade, né, esta sementinha que a Abrajuc tem plantado dia após dia de produzirmos conteúdos de qualidade e que despertem nos juristas brasileiros esta reflexão de qual é a verdadeira postura que nós devemos adotar diante deste cenário. E, para fechar, eu gostaria de colocar uma frase que eu ouvi num seminário que foi realizado em Londrina, né, do professor Rodrigo Gurgel, em que ele colocava justamente que era preciso obrigar as palavras a que elas voltassem a dizer a verdade, né? E eu entendo que, dentro desse contexto do ativismo judicial, nós precisamos obrigar as estruturas judiciais a voltarem, né, para a interpretação da lei, né, o originalismo, né, como Scaim tanto bem defende. Então, fica aqui o nosso boa noite a todos, o nosso agradecimento e esperamos contar novamente com todos amanhã às 19h30. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.